Muito bem, vamos começar. Ok? Bom, aula passada a gente viu um tipo de teste de hipótese para frequências, tá certo? Para frequências nas populações, tá certo? Com base nas frequências observadas em amostras de determinadas populações. Esse teste era nas amostras se elas indicavam algum tipo de informação sobre as frequências possíveis das populações, ok? E aí eu até fiquei de fazer um comentário aqui, faço agora, que é o seguinte: eu deixei anotado, né, nas notas de aula do PDF da última aula, qual o critério de aceitação da hipótese nula, tá? Eu tinha feito uma confusão lá e então, só reforçando aqui, a gente calculava um determinado valor de Q quadrado. Depois, com algumas informações, a gente ia até uma tabela de valores de Q quadrado e comparava o valor calculado com o valor, não, o valor observado com o valor obtido na tabela. E aí, eu vou fazer aqui um breve comentário sobre isso, que é o seguinte. Só um minuto. Então, o comentário que eu vou fazer aqui, antes da gente começar sobre o teste T, foi sobre o teste π quadrado, tá? Então, o que eu quero dizer aqui é que na hora de eu falar o critério de aceitação ou não da hipótese nula, eu acabei me embananando, então vou reforçar aqui. Se você, então, faz todas as contas, né, para encontrar o Q quadrado observado e observa, né, que o valor de Q quadrado calculado ele é menor do que o Q quadrado tabelado, então a gente aceita a hipótese nula. Caso o Q quadrado calculado, observado, né, seja maior que o Q quadrado tabelado, rejeitamos a hipótese nula. Eu tinha feito uma confusão aqui e agora estou corrigindo, tá? Então, se o Q quadrado calculado for menor do que o tabelado, aceitamos a hipótese nula. Se for maior, rejeitamos. Esse é o critério de tomada de decisão com relação ao teste Q quadrado, tá? Bom, voltando para o teste T-Student. Para que ele serve, né, pessoal? Ele serve para a gente fazer testes de hipótese com relação à comparação de médias populacionais. Tá certo? O que a gente faz? A gente vai lá numa determinada população que a gente quer estudar, retira amostras, né, dessa população, calcula as médias das amostras, tá? E com base nos resultados de alguns cálculos, a gente verifica se as diferenças observadas nas médias amostrais, se elas refletem diferenças
das médias populacionais, estatisticamente falando. Tá? Também é um teste de hipótese. Tá? E a hipótese que a gente testa no teste T-Student é se as médias populacionais são iguais ou não. Detalhe, a gente só trabalha com duas amostras aqui, tá ok? Se a gente quiser comparar mais que duas médias, a gente tem que ir para o teste de análise de variância, a nova, que eu vou falar hoje. Populátil. Tá bom? Então, se x é uma variável aleatória contínua de interesse, e você vai comparar a média de duas populações, tá certo? O objetivo é a gente testar a hipótese se, dadas as médias das amostras, se a gente pode concluir que, com base no teste de hipótese, que as médias populacionais são iguais ou distintas. Tá? Bom, tem dois procedimentos de cálculo para o TST. Um deles é para quando você tem amostras de mesmo tamanho. Tá, pessoal? Então, amostras de mesmo tamanho. Então, nós temos o teste T para amostras de mesmo tamanho. Aí o Rogério me passou alguns exercícios que a professora sugeriu que vocês fizessem de um livro bastante famoso, né, de estatística, que é de um autor chamado Jack Levin. E então eu resolvi dois exercícios daqueles lá, né? Um onde para teste T, um onde as amostras são de mesmo tamanho e depois um onde as amostras são de tamanhos diferentes, tá? Então, com base nesses exercícios, a gente vai ver como é que é o procedimento para fazer esse teste de hipótese, tá? Eu vou colar aqui um dos exercícios que o Rogério passou, esse aqui. Então, gente, esse aqui era um exercício. E ele diz o seguinte: em um teste da hipótese de que mulheres sorriem para outras mais do que os homens o fazem entre si, mulheres e homens foram filmados enquanto conversavam, anotando-se o número de sorrisos de cada sexo. Com os seguintes números de sorrisos em 5 minutos de conversa, teste a hipótese nula de que não há diferença entre os sexos quanto ao número de sorrisos. Quer dizer, com base em amostras que nós vamos trabalhar ou retirar dessa população de homens e mulheres, nós queremos testar a hipótese de que o sexo, né, o gênero, não faz diferença com relação ao número de sorrisos. Vou colar aí a tabelinha com base na qual a gente vai fazer as contas, tá? Ótimo, colou. Então, olha só, mais uma vez, a gente foi lá e contou a cada 5 minutos quantas risadas, né? Quantos sorrisos eram trocados entre conversas entre dois homens e conversas entre mulheres, entre homens, somente entre homens e conversas somente entre mulheres, tá? Então, foi isso que nós acabamos obtendo. Então, perceba, a gente quer saber o seguinte: nós vamos fazer a média dessas duas populações, ok? Nós vamos fazer a média. Com base na média dessas duas populações, dessas duas amostras, a gente quer inferir, a gente quer tentar tirar alguma informação com relação à população. Ou seja, se realmente os homens sorriem menos enquanto conversam uns para os outros, e que as mulheres sorriem mais. Tá? Ou se, de acordo com o nosso teste, o sexo não faz diferença com relação ao número de sorrisos, né? Enquanto as pessoas de mesmo sexo conversam. Tá?
Então, primeiro passo, pessoal, eu vou dar todos os passos aqui do cálculo, tá? Eu não sei, né? Pelo que eu vi na aula gravada lá da professora, primeiro ela resolveu um exercício de teste T. Eu posso estar enganado, mas eu acho que ela acabou usando uma fórmula lá para amostras de tamanhos diferentes, enquanto as amostras que ela dava como exemplo tinham o mesmo tamanho. Então as contas não batiam, mas sei lá. Eu acho que ela estava errada na escolha da fórmula, tá? Então, como eu estou dizendo, esse é um exercício onde as amostras têm o mesmo tamanho. Então, como eu disse, eu vou dar os passos, tá ok? Então, o primeiro passo para a gente aplicar o teste T, ó, o primeiro passo, calcular a média das amostras. As médias das amostras. Ok? Primeiro passo. Das amostras. Com média a gente sabe calcular, né, gente? A gente soma tudo e divide ah, pelo número de elementos da, da amostra. Então vamos escrever um pouco. Ó, qualquer dúvida enquanto eu falo aí, pode interromper a aula, hein, pessoal? Tá? Muito bem, então eu vou chamar a amostra dos homens de 1, tá? E das mulheres de 2. Então, amostras 1 e 2. Só para a gente se organizar. Então, para os homens, nós temos a amostra 1. Então, aqui para a gente ver se é a amostra 1 e aqui é a amostra 2, tá? Só para a gente se organizar. Então, onde for 1, é tudo relacionado à amostra dos homens, e onde for 2, a amostra das mulheres. Então, só lembrando, né, algumas notações. Então, a notação para média, por exemplo, é um x com um tracinho em cima. E se a gente estiver calculando a média do grupo 1, que é o dos homens, então a gente tem que somar todo mundo, né, e dividir pelo número de elementos. Então, a gente tem 8 mais 11 mais 13 mais 4 mais 2. Tá bom? Tudo isso por si. E aí eu já calculei isso, né, para a gente ganhar tempo. Claro que eu usei o Excel também, que é bastante rápido. Então a média dos homens deu 7,6 sorrisos a cada 5 minutos. E para as mulheres a média é maior. Então olha só, o que a gente quer tentar concluir é o seguinte: será que essa diferença entre a média do número de sorrisos dos homens e mulheres, ela acontece realmente na população? Ou ela é só assim, essa diferença nas médias das amostras, né? Ou ela é mero acaso, ou seja, deu diferente por acaso. Que se então a gente aumentasse o número de elementos da amostra, essa diferença ela tenderia a diminuir. Quem vai dizer isso para a gente é o teste de hipótese, tá? Então, estou aqui calculando a média de sorrisos das mulheres: 15 mais 19 mais 13 mais 11 mais 18, tudo isso dividido por 5, né? Também.
E essa média eu também já calculei. Ela dá 15,2. Bom, acho que média todo mundo sabe calcular, né? Joia. Segundo passo para aplicar o teste T. Nós vamos achar o desvio padrão de cada amostra, tá, pessoal? O desvio padrão de cada amostra, então, seria o segundo passo. Segundo passo. Vamos calcular o desvio padrão de cada amostra. Tá? Para calcular o desvio padrão de cada amostra, nós temos que calcular os valores de cada elemento de cada amostra ao quadrado, tá? Então, eu vou fazer uma tabelinha aqui, rapidinho, e fazer não, ela já está pronta, eu vou colar aqui, tá bom? Só para a gente ver como é que ficaram essas contas. Então, tá aí a tabelinha. Então, que tabela é essa, né? Eu só repeti a frequência aqui do número de sorrisos para os homens, elevei ao quadrado cada número de sorriso, e a mesma coisa para as mulheres, e somei o total dos quadrados, ok? Por quê? Nós vamos usar esses valores para calcular o desvio padrão de cada amostra. O desvio padrão de cada amostra é dado pela seguinte expressão. O desvio padrão aqui eu vou chamar de S, tá? Depois eu vou fazer o S1, o S2, tudo mais. Então, o S, que é o desvio padrão, ele vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados dos valores da amostra que está no retângulo amarelinho da tabela, já somado, certo? Dividido pelo tamanho da amostra, que é 5, menos a média da amostra ao quadrado. Tá? Esse é o desvio padrão que nós vamos calcular para o teste T. Muito bem, eu vou ter dois, eu vou ter o S1 e o S2. Né? O S1 para os homens, então vamos lá, como é que fica o S1, né? Então, o S1 ele vai ser a soma de todos os quadrados da amostra 1, que é dos homens, ok? Só pôr o índice 1 aqui. Tá. E aqui também é a média 1 que nós já calculamos. Essa conta vai dar para a gente o desvio padrão da amostra relacionada aos homens. Então, a soma dos quadrados dá 374, como vocês podem ver na tabela aí. Isso vai ser dividido por 5, que é o tamanho da amostra. Tudo isso menos a média, que a gente já calculou.
no passo anterior. Tinha dado, só um minuto, 7,6 se ela tiver ao quadrado, tá, gente? E 7,6 ao quadrado. Tá, já calculei isso aqui também. E dá 4,13. Tudo arredondado, né, pessoal? No finalzinho das casas decimais. Aí. Isso aqui dá 4,13. A gente repete o procedimento para as mulheres, calculando o desvio padrão da amostra relacionada às mulheres. E, né, só que aqui, então, eu vou mudar o para 1, perdão, para 2. Já estou falando das mulheres e a gente chamou as mulheres de amostradores. Também. E aí nós vamos ter mais uma raiz quadrada. Só que aqui não é 374, certo? De acordo com a tabela é 1200. E aqui também não é 7,6 igual ao quadrado. É 15,2. Então aqui vai ficar 1200. E aqui 15,2. Ao quadrado. Tá? E o resultado disso é 2,99. Pronto, temos os desvios padrões de cada amostra. Ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Tranquilos aí? Tá. Beleza, Rogério. Isso aí, C3. Obrigado. Legal. Terceiro passo, calcular o que a gente chama de erro padrão da média. Vou mostrar o que é o erro padrão da média. O terceiro passo, calcular o erro padrão de cada média. Cada população, né? O que a gente chama de erro padrão da média tem a seguinte notação. Usa a letra grega minúscula sigma, que é essa aqui, gente. Ó. Esse minúsculo sigma aí, ele é parente do sigma maiúsculo. Esse aqui é o sigma maiúsculo. A gente usa o sigma maiúsculo para somatório, né? Essas duas letras são sigma, só que essa é maiúscula, essa é minúscula, tá? O sigma, geralmente na estatística, ele é usado para representar erro. Então, o que a gente chama de erro padrão da média, meu sigma está ficando ruim. Tentar de novo. Pronto, ficou melhorzinho. É a divisão do desvio padrão pela raiz quadrada
do número de elementos da sua amostra menos 1. Isso aqui leva o nome de erro padrão da média. Tá? Tá joia. Bom, nós vamos ter o sigma 1 e o sigma 2, né? Um para cada média, tá? Então, se a gente for calcular o sigma 1, eu tenho que pegar o desvio padrão 1 e fazer essa conta. O desvio padrão 1 dos homens, 4,13, dividido por raiz de 5 menos 1, que é 4, né, pessoal? Ou seja, vai ser 4,13 dividido por 4. Também já fiz essa conta. Dá 2, não, deixa eu ver se está certo. Aqui não é 4, não, é 2, desculpa. Aqui. Porque raiz quadrada de 4, né? Tá? Aí sim. Então, nosso erro padrão para a média 1 será de 2. Desculpa. Deixa eu ver aqui. 2,06, exatamente. Ok? E a gente repete o procedimento para a média 2, calculando o erro padrão da média 2. Então, o erro padrão da média 2 será tirar os índices aqui. 2, desvio padrão 2, que é 2,99, mais uma vez dividido pela raiz de 4, que é 2, né? Então, 2,99 por 2 dá para a gente 1,49 para o erro padrão da média. Da média 2, tá? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Então, assim, se um exercício desse cair na prova, esses são os passos que vocês têm que seguir para amostras de mesmo tamanho, tá ok? Depois tem para amostras de tamanhos diferentes, que nós vamos ver. Bom, o quarto passo, pessoal, é quando a gente calcula o erro padrão da diferença e ele é dado por essa expressão aqui, quarto passo. Erro padrão da diferença. O erro padrão da diferença é calculado com base no erro padrão de cada média que a gente calculou aqui anteriormente. E a expressão para ele é essa aqui, ó. É um sigma também. Tá? Aqui a gente põe um diff e é a raiz quadrada do erro padrão
da média 1 ao quadrado mais o erro padrão da média 2 ao quadrado. Isso aqui será igual a raiz quadrada de 2,06 ao quadrado mais 1,49 ao quadrado. O que nos dará já fiz a conta também, para a gente ganhar tempo. Né? 2,55. Quero escrever aqui do lado. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Na receitinha de bolo para calcular os passos. Nenhuma dúvida? Tá, agora nós vamos calcular o t, que é o quinto passo. Ou seja, nós vamos calcular o t, chamado de t observado, né? Porque é com base naquilo que nas amostras que observamos, retiramos das populações de interesse. O quinto e último passo, pelo menos das contas, né? Tem mais coisa, hein? O quinto passo é calcular o valor de t observado. Só o t observado, que é o que a gente vai comparar com o t tabelado, ele tem a seguinte expressão. É a média 1 menos a média 2 dividido pelo erro padrão da diferença que você acabou de calcular ali no quarto passo. E perceba uma coisa, que a diferença das médias ali em cima pode dar um número negativo, o que não tem problema. O t pode ser negativo, tá? Você vai ver como é que funciona. Então, se a gente substituir aqui, nós vamos ter 7,6 menos 15,2 dividido por 2,55, que nos dá um t observado igual a menos 2,98.
Então guarda esse cara aí, porque nós vamos agora, com base no que a gente chama de grau de liberdade, buscar os valores, os valores não, o valor de t tabelado e comparar. Gente, alguma dúvida para chegar no t e observar? Tá. Na verdade, não era a última conta, não. Tem que calcular o grau de liberdade. Tá? O grau de liberdade aqui. Lembra que a gente chama grau de liberdade de GL, né, pessoal? Para o teste T, para o teste T é o seguinte: se o número de amostras, perdão, se o número de elementos da sua amostra é o mesmo, que é o nosso caso aqui, é o, o grau de liberdade, que é uma informação que a gente precisa para ir lá na tabela, ele é calculado com base na amostra, ou melhor, no tamanho das amostras. Tá? O grau de liberdade, que a gente chama de GL, ele vai ser 2 vezes o número das amostras menos 2. Isso se a sua amostra, se as suas duas amostras tiverem o mesmo tamanho, pessoal. Então, no nosso caso aqui, nós vamos ter como resultado 2 vezes 5, que cada amostra tem tamanho 5, de mesmo tamanho, né? Que dá 10, menos 2, que dá 8. Então, nosso grau de liberdade é 8. Outra coisa que a gente precisa definir é a significância. Geralmente, a gente trabalha em 5%. Tá? Tá? Então, nós vamos aqui sim trabalhar com significância de 5%. O que é significância, pessoal? Fórmulas e fórmulas. Exatamente. A estatística é assim. Então, o que é a significância? Significância é o quanto a gente quer arriscar de estar errando. Né? Se a gente quiser trabalhar com uma significância de 5%, significa que a gente está correndo o risco de estar errando na nossa decisão, ou na decisão de escolher ou não a hipótese nula em 5%. Tá? Muito bem. Aí eu passei para vocês já a tabela de valores de T. Dá uma olhada aí que eu passei no grupo de estatística. Tá? Então, abra a tabela, por favor. Opa, espirrei. Legal. Então, a gente precisa do grau de liberdade e
da significância para olhar a tabela, tá, pessoal? Então, abra a sua tabela aí, porque você tem que saber ver essa tabela. Tá, essa é a tabela, pessoal, de T-Student. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu sei que meu grau de liberdade é 8. Muito bem, então, é na linha do 8 que a gente vai olhar aqui. Tá? Na linha do 8 aqui, ó. Porque essa coluninha aqui é a coluninha do grau de liberdade. A coluninha aí 2, 3, 4, assim por diante. Então, aqui é onde você vê o GL. Ok? E a nossa significância é de 5. Então, veja bem, nós vamos pegar a linha do grau de liberdade 8, a coluna da significância 5%, e teremos aqui o nosso T observado. Perdão, crítico. Ok? T crítico. Observado não, observado é o que a gente calcula. Então, o nosso T crítico é 2,306. Todo mundo conseguiu enxergar aí como eu procurei o T crítico? Todo mundo entendeu como é que lê a tabela? Sim ou não? Então, agora eu vou mostrar para vocês o que acontece aqui. Vou colocar aqui a curva de distribuição de T-Student. Essa que tem na tabela que eu passei para você. Tá aí. Então, o que essa figurinha diz para gente? Primeiro, nós temos um T crítico aí de 2,306. Nessa figura, onde ele estaria? Ele estaria aqui. 2,306. Deixa eu passar uma linha aqui. Referente a essa posição aqui, é o 2,306. Então, acho que tem que disponibilizar, né, Rogério? Tem que disponibilizar, senão complica
Bastante. Não tem como adivinhar isso. Então aqui é o 2,306. Eu acho até mais, assim, não dá para decorar esse monte de fórmula também, sabe? O ápice dessa curva para t igual a zero, tá? Essa linha aqui é a linha de t. Então a gente tem o t aqui como limite superior e tem o t simétrico aqui, só que negativo. Negativo. E aqui, como você observou, é o zero. O zero. Aqui é o zero. Aqui é o nosso zero para t. Tá. Só que a gente calculou um t. Né? O t que a gente calculou, ele é de menos 2,98. Não é isso? Checar lá. Isso mesmo. Pessoal, menos 2,98 está fora desse intervalo. E o critério de decisão é o seguinte: se o valor calculado está fora desse intervalo que vai de menos 2,306 até mais 2,306, nós rejeitamos a amostra. Perdão, a hipótese, tá? Rejeitamos a hipótese. Então, repito, o nosso valor calculado, ele está aqui, ó, menos 2,98. Significa o seguinte, que a diferença nas médias de números de sorrisos em função do gênero realmente está amarrado com o gênero. Isso. Realmente, aquela diferença nas amostras das médias reflete uma diferença nas amostras, nas médias das amostras das populações. De fato, ser homem ou mulher define o número de sorrisos que você dá quando você está conversando. Tá? Então, a conclusão é que, né, como o valor de t calculado está fora do intervalo de aceitação da hipótese nula, vírgula, rejeitamos a hipótese nula. Significa isso. Dessa forma, vírgula, as diferenças observadas nas médias das amostras são significativas. Ok?
Alguma dúvida, gente? Não é mesmo? Tá. Bom, isso que a gente acabou de calcular, gente, foi o teste T para amostras de mesmo tamanho. E se as amostras não tiverem o mesmo tamanho? Aí mudam as contas. Tá? Aí mudam as contas. Então, para dar um exemplo, eu vou resolver o exercício 18, que tem amostras de tamanhos diferentes. Ah, tem que contar, Rogério, na tabelinha dada. Deixa eu colar a tabela aqui do próximo exercício, você vai entender o que eu estou falando. Esse é o exercício que eu resolvi, o 17. As duas amostras, a de homem e de mulher, tem tamanho 5. Tem 5 elementos cada amostra. Então elas são de mesmo tamanho. Tá? Agora, o próximo exercício, deixa eu colar ele aqui. Um daqueles que você me passou, já, ele nos dá amostras de tamanhos diferentes. Você vai ver. Ok. Então vamos ver o enunciado. Já olhamos para a tabela. Ele fala assim: um psicólogo social estava interessado nas diferenças em termos de gênero quanto à sociabilidade de adolescentes. Usando a quantidade de bons amigos como medida, ele comparou a sociabilidade de 8 adolescentes mulheres e 7 homens. Teste a hipótese nula de que não há diferença quanto à sociabilidade de adolescentes do sexo feminino e do sexo masculino. O que os seus resultados indicam, tá ok? Aí, vamos lá, vamos ver a tabela aqui, né? Olha só, quando eu digo diferenças no tamanho da amostra, porque a amostra de mulheres tem 8 valores e a amostra homens tem 7 valores. Essa é a diferença no tamanho das amostras. Aí aquelas fórmulas anteriores elas não valem, algumas, né? Algumas, tá? Tem que usar outras. Então, mulheres para a gente agora vai ser 1. Tudo que eu fizer com índice 1, subíndice 1, né? Será para mulheres. E tudo que eu fizer para subíndice 2 será para homens, tá? Alguma pergunta aí? Ficou clara essa história do tamanho da amostra? Ser diferente ou igual? A diferença é que no primeiro exercício a gente tinha o mesmo número de valores, tanto para homem quanto para mulher. Agora a gente tem número de valores diferentes, no sentido, eu tenho 7 valores para mulheres e, perdão, 8 valores para mulheres e 7 valores para homens. Então eu não posso usar aquelas formuletas que eu tinha passado para vocês. Na verdade, nós vamos usar outras, ok? Vou dizer quais são. Muito bem. De qualquer forma, a gente tem que calcular as médias. Tá legal? Então, o primeiro passo é calcular a média. O segundo passo é calcular as variâncias de cada, de cada amostra. Então, vamos lá. Tá. Primeiro passo.
Então, o que nós estamos fazendo aqui... já vou deixar aqui, vou puxar aqui para baixo por tipo um título aqui, né? Então, só lembrando que nós estamos fazendo o teste T agora para amostras de tamanhos diferentes. Tá? O primeiro passo. O primeiro passo é calcular as médias. Então, o primeiro passo. Calcular as médias. Amostras. Certo? Então, mesmo esquema. Agora eu vou calcular a média para a amostra de número 1, que é das mulheres. Tá? Isso aqui vai ser, então, 8 mais 3 mais 1 mais 7 mais 7 de novo, mais 6 mais 8 mais 5. Tudo isso dividido por 8, né, pessoal? Tem 8 valores aí, dividido por 8. Legal. Essa conta eu já fiz também. Essa conta eu já fiz. E ela dá 5,63. Ok? Depois fazemos a mesma coisa para os homens. A média. Então vai dar 1 mais 5 mais 8 mais 3 mais 2 mais 1 mais 2. Tudo isso dividido por 7. E já calculei essa média também. Isso vai dar 3,14. Legal. Segundo passo, achar a variância, pessoal. A variância é o quadrado do desvio padrão. Tá? A variância é o quadrado do desvio padrão. Ou desvio padrão ao quadrado. O segundo passo. Encontrar ou calcular a variância de cada amostra. Bom, o que é a variância? A variância é aquele desvio padrão que a gente calculou no exercício anterior, só que sem a raiz. Então, vou chamar a variância do grupo 1, lá das mulheres, vou chamar de variância 1. Tá? Que nada mais é do que o desvio padrão 1, só que ao quadrado. Tá? Ou seja, ele vai ser a soma dos valores ao quadrado da amostra 1, dividido pelo número de elementos da amostra 1, menos a média da amostra 1 ao quadrado. Tá?
Perceba que a fórmula é parecida com a do desvio padrão, só que não tem a raiz, porque a variância é o desvio padrão ao quadrado. Antes de fazer essa conta, eu vou colocar aqui a tabelinha também dos valores ao quadrado, tá, pessoal? Que nem eu fiz no outro exercício. Tá. Então vamos lá. Então eu fiz aqui os valores para as mulheres ao quadrado, somei tudo, deu 297. Peguei os valores para os homens ao quadrado, somei tudo, deu 108. Agora eu vou calcular a variância do grupo 1, né, das mulheres, e depois a variância do grupo 2, que é dos homens, e vou prosseguir aí com as coisas. Tá? Então vai ficar assim. Bom, somatório de todos os valores ao quadrado da amostra 1, que é das mulheres. Eu já tenho 297. Dividido pelo número de elementos da amostra de mulheres, 8. Menos a média ao quadrado. A média das mulheres é 5,62, que elevaremos ao quadrado. Essa conta, que é a variância do grupo 1, deu 5,5. Arredondei. Deu 5,48, arredondei para 5,5. Tá. Vou repetir isso para o grupo 2. É o dos homens. Só que agora é tudo índice 2, né? Subíndice 2. Então a variância 2 ficará assim. Somatório dos quadrados dos valores da amostra 2, dá 108. Dividido pelo número de elementos da amostra 2, 7. Menos a média da amostra 2 ao quadrado. A média da amostra 2 ao quadrado é 3,14 ao quadrado. Muito bem. Fazendo essas contas que eu já fiz, chegamos em 5,55. Olha, é muito parecido. Pois é, muito parecido. Aqui eu tinha colocado uma casa só, vou colocar duas. Pronto. Tá. Alguma dúvida até aqui? Sim ou não, pessoal? Tá, joia. Tá bom. Então agora vem o cálculo do erro padrão da diferença. Só que é um pouco diferente. Só um minuto, pessoal, que eu quero ver uma coisa aqui.
Terceiro passo. Terceiro passo. Vamos calcular o erro padrão da diferença. Tem uma fórmula um pouco diferente da anterior. Não vai se assustar, hein? A fórmula é a seguinte. Por isso que eu acho que ela tem que dar a fórmula para você. O erro padrão da diferença para o caso de amostras com um número diferentes de elementos é o número de elementos da primeira amostra vezes a variância da primeira amostra mais o número de elementos da segunda amostra vezes a variância da segunda amostra dividido pelo número de elementos da primeira amostra mais o número de elementos da segunda amostra menos 2. Tudo isso multiplicado por ou pelo número de elementos da primeira amostra mais o número de elementos da segunda dividido pelo número de elementos da primeira amostra vezes o número de elementos da segunda. Se você acha que essa expressão está feia, ainda tem uma raiz quadrada de tudo isso aí. Então, essa coisa bonitinha aqui, pessoal, é o cálculo do erro padrão da diferença no caso de amostras com número diferente de elementos. Tudo bem? Ou não? Muito bem. Alguma dúvida, gente? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular essa coisa feia aqui. Vou calcular essa coisa feia. Então, vai ficar assim. Bom, vamos lá. Número de elementos da primeira amostra. 8. Variância da primeira amostra. 5,50. 5,5.
mais número de elementos da segunda amostra, 7, vezes só um minutinho, hein? Fica por aí. Tá, ok. Número de elementos da segunda amostra, 7, vezes a variância da segunda amostra, que é 5,55. Aqui embaixo, 8 mais 7 menos 2. Aqui, 8 mais 7 dividido por 8 vezes 7. E aí a gente faz essa conta, que eu já fiz. Bom, essa conta vai dar 1,30. Então, toda essa coisa feia aí vai dar 1,30. Ok. Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida aí, gente? Bom, quarto passo, calcular o T. Então, quarto passo, calcular o T. Observado, né? Bom, o T observado, ele é ainda a média x1 menos a média x2 dividido pela, ou pelo erro padrão da diferença. Ou será 5,25, que é a média das mulheres, menos 3,14, que é a média dos homens, dividido por 1,30. E esse T ele será igual a 1,90. Tá, guarda aí. Porque agora a gente vai calcular
o grau de liberdade e ir na tabela com significância de 5%. Então, aqui o grau de liberdade ele será agora aqui é N1 mais N2 menos 2. Mais 8 menos 2. Ou 8 mais 7, desculpe. Porque o número de elementos da primeira amostra é 8. Isso dá 13. Então, com grau de liberdade 13, e uma significância de 13%. 13% não, desculpe, 5%. A gente vai na tabela. Vamos lá. Deixa eu pegar a tabela lá. Ah, mas nosso grau de liberdade deu 13. Vai precisar da tabela outra. Uma outra parte da tabela que não está lá. Tá. Ok, vamos na tabela. Deixa eu colar aqui. Está aí a tabela. Então, buscamos para um grau de liberdade 13. Até uma significância de 5%. A gente vai encontrar 21,6. Que 21,6 nada, pessoal. 2,16. 21,6 nada. 2,16. Ok? Esse é o T crítico, ou tabelado. Tá? Então, o que nós temos aqui? Mais uma vez, aquela figura da distribuição. Probabilidade de T, que é parecida com uma normal, mas não é uma normal. Muito bem. Tá aí. O que nós descobrimos, pessoal? Bom, que a gente está trabalhando num intervalo aí que vai de menos 2,16 a mais 2,16.
e que o nosso T observado ou calculado tinha dado 1,90. Opa, 1,90 está dentro. 1,90 está dentro. Então, o teste está dizendo assim para a gente, ó, aceita a hipótese nula. Realmente, ser menino ou menina faz diferença com relação à sociabilidade. Desculpe. Na verdade, a gente aceita, não há diferença. Não há diferença. Legal? Vou repetir o que eu falei. E não há diferença, quer dizer, as populações, tanto faz se você é homem ou mulher, você vai sociabilizar do mesmo jeito. Tá? Então a gente não rejeita a hipótese nula. Então, como o valor de T observado se encontra na região ou no intervalo de aceitação da hipótese nula, concluímos que não há diferença significativa nas médias das populações. Tanto faz se você é menino ou menina, você vai ter uma mesma sociabilidade com relação ao número de bons amigos, tá? É isso que o teste nos passou. Está certa a nossa decisão? Resposta: nunca saberemos. Nós temos, existe a probabilidade de que estamos fazendo a escolha correta é de 95%. Porém, existe a chance de estarmos errados em 5%. A probabilidade de que estamos errados ao aceitar a hipótese nula é de 5%. Então, pessoal, a gente sempre joga com a probabilidade de estar correta a nossa decisão em função da significância. Eu quero saber se há alguma dúvida. Aqui, só para concluir, ou seja, meninos e meninas têm a mesma média de bons amigos. Não há diferença entre as médias. Gente, alguma dúvida? Sim ou não?
Pois é. Agora, pessoal, é o seguinte. Na última aula dela, que eu assisti, ela falou sobre análise de variância. O que é análise de variância? Vou colocar aqui a observação. Para o teste de hipótese de diferença nas médias de 3 ou mais populações, vírgula, usamos a chamada análise de variância, também conhecida como ANOVA, que é um processo também trabalhoso, onde você tem que fazer vários cálculos intermediários para chegar num valor tabelado de uma estatística chamada F.